Ninguém percebe o exato momento em que uma pessoa deixa de existir para o mundo. Não há aviso, não há despedida, não há aplausos nem silêncio respeitoso. Apenas acontece. Um dia, aquela pessoa ainda era alguém. No outro, virou parte da paisagem, como um poste, uma sombra, um degrau quebrado na calçada. Foi assim naquela tarde comum, em que a cidade seguia seu ritmo impiedoso e apressado, engolindo histórias inteiras, sem sequer mastigar. Carros buzinavam, pessoas reclamavam do atraso, celulares vibravam com urgências inventadas, enquanto bem ali, a poucos metros de dezenas de pés apressados, uma idosa permanecia sentada no chão frio, como se já tivesse sido apagada da existência. O mais cruel não era a pobreza aparente, nem a roupa gasta, nem o cabelo desalinhado pelo tempo. O que doía era o olhar. Um olhar treinado para não incomodar, para não pedir, para não existir demais. Um olhar de quem já tentou levantar muitas vezes e aprendeu à força que cair em silêncio machuca menos. Aquela mulher estava ali havia tempo suficiente para ser ignorada por todos os tipos de pessoas. Jovens, adultos, pais levando filhos pela mão, profissionais voltando do trabalho. Nenhum deles parou. Nenhum deles percebeu que aquela não era apenas mais uma idosa em situação de rua, mas uma história inteira comprimida naquele corpo cansado. É nesse ponto que a história começa. Não quando alguém ajuda, mas quando todos escolhem não olhar. Porque antes de qualquer gesto de bondade, existe a decisão coletiva de fingir que não é com a gente. Existe o acordo silencioso de que certas dores pertencem aos outros. E é exatamente esse pacto invisível que será quebrado. Não por heroísmo, não por coragem extraordinária, mas por um detalhe quase imperceptível, capaz de mudar tudo. O momento em que ninguém olha. Ela estava ali antes de qualquer pessoa perceber que ela estava ali. Sentada perto do meio-fio, o corpo ligeiramente inclinado para a frente, como se qualquer tentativa de se endireitar fosse exigir uma força que já não existia mais. A bolsa apoiada no colo era segurada com firmeza excessiva, não por medo de roubo, mas porque soltar significaria admitir que quase tudo já havia sido perdido. Os dedos magros pressionavam o couro gasto como quem ancora a própria existência em um objeto pequeno demais para sustentar uma vida inteira. O tempo tinha passado devagar para ela, rápido para o resto do mundo. Cada minuto parecia maior quando ninguém olha, quando ninguém enxerga, quando ninguém pergunta. As pessoas surgiam na sua frente apenas como pernas, sapatos, sombras apressadas. Rostos eram raros, olhares inexistentes. Quando algum olho se erguia por reflexo, desviava no mesmo instante, como se houvesse um acordo silencioso de que enxergar demais poderia contaminar o dia com uma culpa indesejada. O que mais chamava a atenção não era a miséria aparente, mas o modo como aquela mulher havia aprendido a ocupar pouco espaço. Ombros fechados, olhar baixo, movimentos contidos. Ela parecia treinada para não incomodar. Não estendia a mão, não chamava, não pedia. Existia da forma mais discreta possível, como se soubesse que até a própria presença precisava pedir desculpas. O chão estava frio. Dava para perceber pelo leve tremor que ela tentava esconder, mantendo as pernas imóveis. O vento empurrava alguns fios brancos contra o rosto marcado, e ela os afastava com um gesto quase elegante, instintivo, incompatível com a imagem que todos tinham dela. Pequenos gestos assim passavam despercebidos, porque ninguém observava o suficiente para notar que ali havia algo fora do lugar. Havia dignidade, havia memória. Havia alguém que já não tinha sido invisível. Ao redor, a cidade funcionava com eficiência cruel. O semáforo abria e fechava. As pessoas atravessavam. Um vendedor reclamava do movimento fraco. Um casal discutia por mensagens no celular. Crianças reclamavam de fome enquanto eram puxadas pelos braços. A vida seguia, organizada, indiferente, enquanto aquela mulher permanecia parada, como se tivesse sido deixada para trás por um trem que ninguém avisou que estava partindo.
Cada pessoa que passava reforçava uma mensagem que não precisava ser dita em voz alta. Você não é prioridade. Você não está na agenda de ninguém. Você já não participa do mundo produtivo. E quando a sociedade decide isso, não precisa de agressão física. O abandono silencioso já cumpre o papel com eficiência devastadora. Ela levantou o olhar por um breve instante quando ouviu alguém tropeçar perto dela. Por um segundo, pareceu esperar que aquela pessoa parasse, perguntasse se estava tudo bem. Mas o passo apenas acelerou. O olhar voltou para o chão automaticamente, como um reflexo aprendido depois de muitas decepções. Criar expectativa machuca mais do que aceitar o esquecimento. Foi nesse cenário que a professora apareceu. Não como exceção, mas como regra. Andava apressada, a mente ocupada com horários, tarefas, pendências que pareciam importantes demais para serem adiadas. Passou perto, muito perto, e quase fez exatamente o que todos fizeram. Desviou o olhar, ajustou o passo, preparou o corpo para seguir em frente. Esse quase é o ponto mais violento da história, porque quase todo mundo é quase humano o suficiente, quase compassivo, quase atento, quase presente. E o mundo está cheio de histórias que morreram nesse quase. Bastava mais um passo, mais um desvio, mais uma desculpa silenciosa, e aquela mulher continuaria sendo apenas parte da calçada, apenas mais um detalhe incômodo do caminho. Mas algo naquele instante não se encaixou. Talvez não fosse o rosto, talvez não fosse a roupa, talvez fosse justamente o fato de ninguém olhar. Às vezes, o que quebra o piloto automático não é a cena, mas o peso coletivo da indiferença. Algo segurou a professora entre um passo e outro. Algo difícil de explicar, impossível de ignorar depois. E foi ali, exatamente ali, no momento em que ninguém estava olhando, que a história começou a existir de verdade. O gesto que atrasou tudo. Ela já tinha passado. O corpo havia seguido o movimento natural de quem está acostumado a andar sem pensar, desviando de obstáculos humanos, como se desviasse de postes ou lixeiras. Só que algo ficou para trás. Não foi um pensamento claro, nem uma lembrança específica. Foi uma sensação incômoda, quase física, como se tivesse esquecido algo importante sem saber exatamente o que era. A professora deu mais 2 passos antes de parar. Não foi uma decisão consciente. Foi o corpo travando, contrariando a ordem mental de continuar. Virar para trás parece simples quando se conta depois. Naquele instante, porém, era um conflito inteiro acontecendo em silêncio. O relógio interno lembrava do horário apertado. A mente listava compromissos. A voz racional dizia que não era problema dela, que alguém mais preparado poderia ajudar, que ajudar demoraria, que se envolver sempre custa, e mesmo assim, ela virou. Esse movimento pequeno, quase irrelevante para quem observasse de fora, foi o primeiro atraso de uma cadeia de eventos que jamais permitiria que sua vida voltasse ao ritmo anterior. Ela se aproximou devagar, não por cuidado, mas por respeito. A dúvida era visível em cada passo. O medo de parecer invasiva, o receio de ser ignorada, o constrangimento de perguntar algo e receber silêncio como resposta. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, simples, sem ensaio. Perguntou se estava tudo bem. Perguntou se precisava de ajuda. Perguntou o que ninguém tinha perguntado o dia inteiro. A idosa ergueu o rosto com um atraso leve, como se precisasse confirmar se aquela voz realmente se dirigia a ela. Os olhos demonstraram surpresa, não alegria. Surpresa. A surpresa de quem já não espera nada. A resposta veio curta, educada demais para a situação. Disse que sim, que estava bem, que só estava descansando um pouco. A mentira era gentil, a dignidade ainda intacta. A professora percebeu imediatamente que aquela resposta não encerrava a conversa. Ficou ali, não se afastou, não insistiu agressivamente, apenas permaneceu. Às vezes, ajudar começa com isso. Ficar. O mundo inteiro estava em movimento, e elas duas estavam paradas, criando uma ruptura invisível na pressa coletiva. O atraso começou a ganhar peso.
O celular vibrava dentro da bolsa da professora, lembrando compromissos que agora precisariam ser revistos. Cada segundo ali custava algo. Custava explicações futuras, custava reorganização, custava sair do roteiro confortável do próprio dia. Ela sabia disso. Sentia a ansiedade crescer. Mesmo assim, não se levantou. Ofereceu água. A idosa aceitou depois de hesitar, como se estivesse pedindo permissão ao próprio orgulho. Bebeu devagar, com cuidado exagerado, como alguém acostumada a medir cada gesto para não parecer excessiva. A professora observou detalhes que ninguém observaria, se não estivesse disposta a perder tempo. A forma como a senhora agradecia, o vocabulário escolhido, a postura contida, pequenas pistas que ainda não faziam sentido, mas já perturbavam. O atraso não era mais apenas físico, começava a se instalar dentro dela. Algo naquele encontro parecia exigir continuidade, como uma frase interrompida que não permite seguir para o próximo parágrafo sem ser concluída. A professora percebeu, ainda sem entender por quê, que ir embora agora seria mais pesado do que ficar. Que sair seria carregar uma pergunta não respondida pelo resto do dia. Ela avisou que precisava ir, mas não se levantou. Disse que ficaria só mais 1 minuto, depois outro. Depois percebeu que já não estava contando o tempo. Aquela decisão simples tinha suspendido o mundo ao redor. O barulho da cidade ficou distante. A pressa perdeu força. Havia ali algo que não obedecia a relógios. O gesto que parecia pequeno já tinha atrasado tudo. E não existia mais caminho de volta para o momento anterior. A professora ainda não sabia, mas tinha acabado de romper o fluxo normal de uma história que não era apenas da idosa. Era dela também. E quando o tempo é interrompido desse jeito, sempre há um preço. Sempre há uma revelação esperando logo adiante. Quando a ajuda vira espelho. No início, a professora acreditava que estava ali apenas para ajudar. Era assim que ela organizava mentalmente a situação, como sempre fez ao longo da vida. Quem ensina, aprende cedo a assumir o papel de quem oferece, explica, orienta. Ajudar fazia parte da identidade dela. Era confortável, familiar, segura. O problema começou quando percebeu pouco a pouco que aquela ajuda já não seguia a lógica habitual. Algo estava se invertendo silenciosamente. Enquanto a idosa falava pouco, com frases curtas e escolhidas com cuidado, a professora começou a ouvir não apenas o que era dito, mas o que ficava suspenso entre as palavras. O silêncio daquela mulher não era vazio. Era cheio de contenção, de escolhas, de alguém que já falou demais no passado e aprendeu que o excesso de palavras também pode ser usado contra você. Aquilo o incomodou, porque quem convive com salas cheias de vozes percebe quando o silêncio é intencional. Houve um momento específico em que a professora sentiu um desconforto difícil de nomear. A idosa agradeceu novamente pela água, mas corrigiu a si mesma no meio da frase, como se estivesse se policiando para não parecer formal demais. Esse pequeno ajuste, esse cuidado linguístico, soou fora de contexto. Não era algo esperado de alguém que o mundo havia resumido a uma situação de rua. Aquilo não combinava com o rótulo fácil que todos tinham colocado nela. A professora sentiu algo raro, reconhecimento, não da situação, mas da pessoa. Havia ali uma postura conhecida, a forma como a idosa escutava, como esperava o momento exato de responder, como sustentava o olhar por segundos calculados. Aquela mulher sabia ouvir, e quem sabe ouvir geralmente passou a vida sendo ouvida. Esse pensamento atravessou a mente da professora com força suficiente para desestabilizar a distância segura entre quem ajuda e quem é ajudado. De repente, a conversa deixou de ser um gesto unilateral. A professora começou a perceber que, enquanto falava, a idosa a observava com atenção real, não com gratidão exagerada, nem com submissão. Observava como alguém acostumada a ler pessoas, como alguém que já precisou entender quem estava à sua frente rapidamente para sobreviver em outros contextos. Aquilo não era comum, aquilo era espelho. A sensação se intensificou quando a idosa fez uma pergunta simples sobre o trabalho da professora. Não perguntou por curiosidade vazia.
Perguntou como quem entende o peso de ensinar. Perguntou sobre desgaste, sobre alunos difíceis, sobre aquela sensação de falar para muitos e ainda assim ser invisível. A professora respondeu automaticamente, mas sentiu o impacto da pergunta depois. Como aquela mulher ali sentada no chão conseguia tocar em um ponto tão íntimo? Era como se, sem perceber, a professora tivesse trocado de lugar. A ajuda agora revelava coisas sobre ela mesma que costumavam ficar escondidas na rotina. A frustração acumulada, a sensação de não ser mais ouvida como antes, o medo silencioso de se tornar irrelevante com o passar do tempo. Aquela idosa, sem saber, estava tocando exatamente nessas feridas. O espelho começou a ficar desconfortável, porque ajudar alguém costuma reforçar a sensação de superioridade moral. Espelhar-se em alguém desmonta esse conforto. A professora percebeu, quase com vergonha, que parte do que aprendia ali não era apenas empatia, era identificação. Era o reconhecimento de uma possível versão futura de si mesma, esquecida, reduzida, ignorada apesar de uma vida inteira de dedicação. A ajuda tinha mudado de forma. Não era mais sobre suprir uma necessidade imediata. Era sobre encarar algo que ela evitava pensar. O tempo passa. O reconhecimento acaba. O mundo não guarda memória com carinho. E essa percepção, emergindo daquela conversa simples na calçada, começava a tornar tudo mais sério do que parecia. A professora sentiu vontade de sair dali. Não por pressa, mas por medo do que ainda podia refletir. Só que agora não era mais possível fingir que aquela mulher era apenas alguém precisando de auxílio. Havia uma conexão silenciosa construída, um elo invisível que exigia continuidade. E espelhos, quando aparecem, não se quebram facilmente sem deixar estilhaços. A cidade como personagem invisível. Enquanto as duas permaneciam sentadas, a cidade não parou. Ela nunca para. Apenas passou a agir de forma mais evidente, quase como se quisesse reafirmar quem manda. O barulho aumentou. Não de forma real, mas perceptiva. Buzinas mais longas, passos mais apressados, conversas atravessadas no ar sem cuidado algum com quem estava por perto. A cidade não era pano de fundo. Era força ativa, empurrando, pressionando, lembrando o tempo todo que ali não era lugar para pausa, muito menos para a humanidade. A professora começou a notar algo que antes fazia parte da paisagem inconsciente. As pessoas desviavam o trajeto, alguns centímetros, para não passar tão perto da idosa. Não era medo, era desconforto. A presença daquela mulher quebrava a ilusão de normalidade urbana. Ela lembrava que nem tudo está sob controle, que nem todo mundo se encaixa, que nem todas as histórias terminam bem. A cidade reage mal a lembretes assim. Um homem acelerou o passo ao perceber que a professora estava parada conversando. Uma mulher fingiu procurar algo na bolsa só para evitar cruzar o olhar. Um grupo de jovens riu alto demais, como se o excesso de barulho servisse para abafar qualquer sensação incômoda. A cidade se defendia. A indiferença coletiva não era ausência de sentimento, era mecanismo de sobrevivência social. A idosa parecia acostumada. Cada reação alheia era prevista, quase coreografada. Quando alguém desviava, ela ajustava levemente o corpo para ocupar ainda menos espaço. Quando o barulho aumentava, falava mais baixo. Havia uma adaptação triste ali, moldada pela convivência diária com a rejeição. Não havia revolta visível, apenas aceitação funcional. Aquela mulher não esperava acolhimento da cidade. Aprendera a coexistir com sua hostilidade silenciosa. A professora sentiu um incômodo crescente, porque aquela cidade também era dela. Ela vivia ali. Caminhava pelas mesmas ruas todos os dias, sem perceber quantas histórias eram esmagadas sob a lógica da pressa e da produtividade. Pela primeira vez, sentiu-se cúmplice, não por ação direta, mas por hábito. Quantas vezes tinha passado por situações iguais, convencida de que não havia nada a fazer? O espaço urbano parecia conspirar contra qualquer tentativa de intimidade humana. Um fiscal passou olhando de relance, avaliando se aquela permanência poderia virar problema. Um carro estacionou buzinando impaciente. Tudo sinalizava que parar era errado, que conversar ali não era permitido,
que aquele tipo de encontro não estava previsto no funcionamento da cidade. Mesmo assim, elas permaneceram. Duas figuras em descompasso com o ritmo ao redor. A professora sentia que algo importante estava acontecendo, não apesar da cidade, mas por causa dela. Porque a frieza dos prédios, o cimento duro sob os pés, o fluxo impessoal de pessoas tornava aquele encontro ainda mais improvável. E quanto mais improvável, mais necessário parecia. A idosa comentou, quase como quem fala do clima, que aquele lugar já tinha sido muito diferente. Disse que ali havia árvores antes, bancos, pessoas que sentavam para conversar. Falou sem nostalgia exagerada, apenas constatando. A cidade tinha se transformado, assim como ela. O progresso não havia incluído todos. Esse comentário simples carregava um peso inesperado. Revelava alguém que não apenas ocupava aquele espaço, mas tinha memória dele. Alguém que viu mudanças ao longo do tempo. Alguém que fazia parte da história urbana, não apenas do presente descartável. A professora percebeu que aquela mulher não estava deslocada. A cidade é que havia se tornado um lugar sem espaço para ela. A personagem invisível da história não era apenas a idosa. Era o próprio ambiente, moldado para funcionar sem empatia, sem pausa, sem passado. Um cenário que engole pessoas inteiras e segue funcionando como se nada tivesse acontecido. E naquele instante, entender isso tornava impossível para a professora levantar e ir embora fingindo normalidade. O que ainda estava por vir exigiria confronto. Não apenas com a história daquela mulher, mas com a lógica cruel de um mundo que normalizou o abandono. E a cidade, silenciosa e impiedosa, já tinha deixado claro que não ofereceria ajuda alguma. O detalhe que não se aprende nos livros. Foi algo pequeno. Tão pequeno que, se a professora não tivesse passado a vida inteira observando pessoas, teria deixado escapar. A idosa não contou nenhuma história grandiosa naquele momento. Não mencionou cargos, conquistas, nomes importantes, nada que despertasse atenção imediata. O que apareceu foi um detalhe sutil, quase invisível, que não se ensina em curso algum e não se aprende em livro didático. Enquanto conversavam, a professora comentou de forma quase automática sobre uma escola que ficava a algumas quadras dali. Falou sem pensar, apenas tentando manter a conversa leve. A idosa reagiu com um leve sorriso de canto e fez uma correção discreta sobre o antigo nome da instituição, um nome que já não era usado havia muitos anos. A correção foi delicada, quase pedindo desculpas por existir, mas estava correta, precisamente correta. A professora travou por dentro. Aquela informação não era comum, não estava em placas, não aparecia em mapas digitais, não circulava na memória recente da cidade. Só quem viveu aquele tempo saberia. Só quem esteve inserido naquele contexto teria esse tipo de lembrança específica, pronunciada sem esforço, como algo natural. Ela tentou disfarçar o impacto. Perguntou casualmente como a idosa sabia daquilo. A resposta veio simples, sem importância aparente. Disse que conheceu bem aquele lugar. Disse que passou muitos anos ali. Não explicou de que forma. Não entrou em detalhes, mas o tom da voz mudou. Havia ali uma familiaridade profunda, não a curiosidade distante de quem apenas ouviu falar. Outros pequenos sinais começaram a se alinhar. A forma como a idosa descrevia pessoas mais jovens, sempre com cuidado, nunca diminuindo, nunca rotulando. O jeito como falava de aprendizado, como algo que transcende salas e quadros negros. O respeito quase sagrado pelo silêncio antes de responder perguntas difíceis. Aquela mulher carregava uma ética interna que não se improvisa. Ela vinha de um lugar de responsabilidade, não de sobrevivência pura. A professora começou a sentir um aperto no peito. Não era empatia apenas. Era a percepção de que estava diante de alguém que já ocupou um lugar de referência na vida de outros. Alguém que já foi ponto de apoio, não ponto de descarte. A discrepância entre quem aquela mulher fora e onde estava agora tornou-se impossível de ignorar. O detalhe mais perturbador surgiu quando a idosa, ao ouvir a professora reclamar da dificuldade de alcançar alguns alunos, fez uma observação certeira, quase pedagógica. Não era conselho genérico.
Era específico, contextual, profundo demais para vir do acaso. Falava de escuta real, de enxergar o que o aluno não consegue dizer, de entender que comportamento muitas vezes é pedido de ajuda disfarçado. Aquelas palavras não vinham de teoria, vinham de prática longa, vivida. A professora sentiu um nó na garganta. Aquilo não era comum. Aquilo não combinava com a imagem que o mundo havia imposto àquela mulher. Começava a surgir uma ruptura interna dolorosa. Se aquela idosa tinha esse repertório, essa sensibilidade, essa memória, então algo muito errado tinha acontecido ao longo do caminho. O detalhe que não se aprende nos livros começava a se desenhar com clareza. Existia ali uma história interrompida. Uma trajetória que não terminou naturalmente, mas foi empurrada para fora, apagada aos poucos, diluída no esquecimento, até restar apenas o corpo cansado sentado no chão. A professora sentiu uma mistura de indignação e medo. Indignação pelo abandono evidente. Medo por entender o quão frágil qualquer trajetória pode ser. A partir daquele instante, ajudar já não era suficiente. Entender tornava-se urgente. E entender exigiria escavar um passado que ninguém tinha se dado ao trabalho de preservar. O que aquela mulher havia sido. Quem havia se beneficiado disso? E por que tudo tinha sido silenciado com tamanha eficácia? A história começava a sair do lugar comum e caminhar para um território onde verdades costumam machucar. A verdade que nunca foi contada em voz alta. A professora percebeu que havia cruzado um ponto invisível. Não era mais possível fingir que aquela conversa era casual, nem tratar aquela mulher como apenas mais uma história triste da cidade. Havia algo preso ali, represado por anos, talvez décadas, esperando não exatamente por alguém que ajudasse, mas por alguém disposto a ouvir sem pressa. E quando a escuta é real, a verdade encontra espaço para emergir mesmo que doa. A idosa demorou a continuar. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi pesado, carregado de decisões antigas. Ela olhou em volta, não por medo das pessoas, mas como quem mede o ambiente antes de atravessar uma porta que ficou fechada por tempo demais. Quando voltou a falar, a voz saiu mais baixa, mais firme, quase contida demais para o tamanho do que carregava. Disse que nem sempre estivera ali. Disse que houve um tempo em que sua rotina era marcada por horários, responsabilidades, pessoas que dependiam dela. Falou disso sem orgulho, sem nostalgia teatral. Apenas como quem descreve um fato distante, quase impessoal. Não citou nomes, não localizou datas, mas havia verdade em cada pausa. Havia coerência na forma como as palavras se organizavam. Aquilo não era invenção, era memória. A professora sentiu o peso daquela revelação antes mesmo de compreendê-la por completo. Porque existe uma diferença profunda entre alguém que caiu por acaso e alguém que foi empurrado lentamente para fora da própria história. A idosa começou a mencionar mudanças sutis, uma decisão tomada por outros, um afastamento disfarçado de cuidado, pessoas que passaram a decidir em seu lugar, alegando que era para o seu bem. Esse tipo de narrativa não costuma ser contado em voz alta porque raramente encontra quem acredite. Ela falou de um tempo em que ainda tinha casa, documentos, referências. Falou do momento em que deixou de ser consultada e passou a ser informada. Do dia em que percebeu que sua assinatura já não era mais necessária, que sua opinião era tratada como confusão, que sua lucidez passou a ser questionada não por falta de clareza, mas por conveniência alheia. A professora sentiu a respiração ficar curta. Aquilo era mais comum do que se falava. Um tipo de apagamento progressivo que começa com excesso de proteção e termina com exclusão total. Ninguém precisa gritar. Basta decidir pelo outro repetidas vezes até que ele próprio passe a duvidar do próprio direito de escolher. A idosa contou que tentou resistir, que fez perguntas, que estranhou contratos, mudanças, conversas interrompidas quando entrava no cômodo. Contou que, aos poucos, passou a ser tratada como problema logístico, alguém a ser resolvido, movido, recolocado, até que um dia percebeu que não havia mais lugar esperado para ela em lugar nenhum. As palavras não vinham carregadas de revolta,
isso tornava tudo ainda mais perturbador. Havia aceitação, não resignação, mas uma aceitação cansada, fruto de quem entendeu que lutar sozinha contra uma estrutura inteira consome o que resta de força. Ela falou do dia em que saiu de casa com poucos pertences, acreditando que era temporário. Falou do tempo que passou esperando que alguém voltasse, que explicasse, que se lembrasse. A professora sentiu uma indignação profunda se instalar. Não era apenas uma história pessoal. Era um retrato de algo maior, do modo como a sociedade silencia idosos com elegância, usando palavras bonitas para encobrir decisões cruéis. Do modo como histórias inteiras são descartadas sob a justificativa de praticidade. A verdade nunca tinha sido contada em voz alta porque ninguém queria ouvir. Porque ouvir implicaria responsabilidade, implicaria culpa, implicaria revisão de conceitos confortáveis. E ali, naquela calçada barulhenta, aquela mulher estava contando não apenas sua história, mas a história de tantos outros que não tiveram professora alguma para parar e ouvir. A professora sentiu um nó se formar no peito. Agora sabia, não todos os detalhes, não todas as respostas, mas sabia o suficiente para entender que nada dali era acaso, que aquela mulher não estava ali por descuido do destino. Estava ali porque alguém havia decidido em algum momento que sua vida podia ser reorganizada sem sua participação. E quando uma verdade assim vem à tona, não existe mais neutralidade possível. Ou se finge que não se ouviu, ou se aceita que algo precisa ser feito. O peso daquele silêncio rompido agora exigia a ação. E o próximo passo seria ainda mais difícil, porque reconhecer a verdade é apenas o começo. O que vem depois costuma doer ainda mais. O peso de reconhecer tarde demais. A professora percebeu que algo tinha mudado dentro dela no exato momento em que a idosa terminou de falar. Não houve choque repentino, nem frase dramática ecoando no ar. O que veio foi um peso denso, silencioso, que se espalhou pelo corpo como uma compreensão tardia. Aquela não era apenas a história de alguém injustiçado. Era o retrato cru de algo que acontece todos os dias, longe dos olhos de quem acredita viver corretamente. Reconhecer tarde demais é um tipo específico de dor. Não grita, não explode. Ela se instala devagar, cobrando cada lembrança negligenciada, cada situação semelhante e ignorada no passado. A professora começou a revisitar cenas da própria vida. Idosos falando sozinhos em filas, senhoras esquecidas em corredores de hospital, pessoas tratadas como obstáculos e não como história. Quantas vezes ela também passou direto, convencida de que não havia o que fazer. O incômodo maior não vinha da culpa individual, mas da consciência coletiva. Aquela idosa só estava ali porque muitas pessoas, em muitos momentos diferentes, escolheram o caminho mais fácil. Não foi um único erro, foi um acúmulo de pequenas omissões, travestidas de normalidade. Reconhecer isso exigia admitir que a sociedade inteira contribui para essas quedas silenciosas. A professora sentiu vergonha por ter demorado a perceber o que agora parecia tão óbvio. Vergonha por só enxergar a profundidade daquela mulher quando detalhes intelectuais surgiram, como se a dignidade precisasse de comprovação. Como se o sofrimento só ganhasse valor quando acompanhado de um passado respeitável. Essa constatação doeu, porque expunha um preconceito sutil, enraizado até mesmo em quem se considera sensível. A idosa observava o silêncio da professora sem pressa. Havia naquele olhar uma compreensão triste, como quem já viu essa reação muitas vezes, como quem sabe que o reconhecimento costuma chegar atrasado e, quando chega, traz mais dor do que alívio. Ela não esperava desculpas, não buscava validação, apenas falava, apenas existia. E isso tornava tudo ainda mais difícil. O peso aumentou quando a professora percebeu que, de algum modo, também fazia parte da história que permitiu aquele desfecho. Não por intenção, mas por inércia, por ter confiado demais em sistemas que falham, por ter acreditado que problemas complexos sempre pertencem a outros.
Reconhecer isso desmontava a imagem confortável de alguém sempre do lado certo. A partir daquele instante, nada do que viesse depois poderia ser tratado como opção leve. O conhecimento adquirido exigia consequência. Ignorar agora seria mais cruel do que nunca ter parado, porque quando se sabe, a escolha carrega responsabilidade. E a professora sabia. Havia também um medo silencioso crescendo, o medo de que aquela história fosse irreversível, de que reconhecer tarde demais significasse não haver mais como reparar. Esse medo apertava o peito, tornava a respiração curta, porque aceitar que algumas injustiças não têm conserto é uma das partes mais duras de amadurecer. A professora olhou ao redor e viu a cidade com outros olhos. Já não era apenas indiferente, era cúmplice, era eficiente em produzir atrasos emocionais, reconhecimentos tardios, arrependimentos sem utilidade prática. Entender isso fazia dela parte da engrenagem ou alguém disposto a quebrá-la. O peso de reconhecer tarde demais não paralisa quando há algo a ser feito. Ele empurra. Ele obriga a agir de forma imperfeita, incompleta, mas necessária. A professora ainda não sabia como, nem até onde poderia ir, mas sabia que voltar ao ponto anterior não era possível. Não depois de olhar aquela mulher nos olhos e enxergar não apenas quem ela foi, mas quem poderia ter sido se não tivesse sido silenciada. Essa consciência transformava o encontro em divisor de águas. A história não caminhava mais para um desfecho confortável. Caminhava para uma decisão. E decisões verdadeiras sempre exigem perda. Algo teria de ser abandonado ali. A neutralidade, a tranquilidade, talvez a própria rotina como ela conhecia. O que ainda estava por vir exigiria coragem que não se aprende em discursos, nem em boas intenções. Exigiria atravessar limites invisíveis impostos pelo medo, pela burocracia e pela opinião alheia. O reconhecimento tardio tinha aberto uma porta que não se fecha sem consequências. E do outro lado dela, uma escolha irreversível aguardava. A escolha que não permite retorno. Não foi uma decisão tomada em voz alta. Não houve promessa solene, nem frase forte capaz de resumir o que se passava dentro da professora. As escolhas que mudam vidas raramente se anunciam. Elas se formam em silêncio, enquanto a mente pesa riscos, medos e consequências que ninguém mais vê. A professora sabia que qualquer passo a partir dali romperia definitivamente com a normalidade confortável que havia deixado para trás ao parar naquela calçada. Ela olhou para o celular mais uma vez. As notificações acumuladas eram o retrato de um mundo que continuava esperando dela exatamente o que sempre esperou. Respostas rápidas, presença automática, cumprimento de horários. A escolha diante dela não era apenas ajudar aquela mulher naquele dia. Era aceitar que, se ajudasse de verdade, teria de rearranjar prioridades, enfrentar perguntas incômodas e, possivelmente, ouvir julgamentos disfarçados de preocupação. A idosa não pediu nada. Esse era o aspecto mais perturbador. Não havia solicitação explícita, não havia dependência construída. Ela falava com serenidade, como quem já não deposita expectativas em ninguém. A escolha da professora, portanto, seria completamente voluntária. Isso retirava qualquer desculpa. A responsabilidade seria inteira. O conflito interno se intensificou quando ela imaginou as implicações práticas. Levar aquela mulher a um lugar seguro, descobrir documentos, procurar informações, lidar com instituições frias, desenhadas para resolver casos, não histórias, explicar repetidas vezes por que estava se envolvendo. Cada cenário parecia pesado demais para alguém sozinha. A tentação de fazer apenas o mínimo voltou a rondar. Um dinheiro, um telefone, um conselho genérico, algo que aliviasse a consciência sem comprometer a vida. Mas algo tinha mudado. O espelho que se formara nos momentos anteriores tornava impossível escolher o caminho raso. A professora sabia que qualquer ajuda superficial soaria como traição. Não à idosa apenas, mas a ela mesma. Porque depois de ver, compreender e reconhecer, fingir que bastava pouco seria se colocar do lado exato da lógica que permitiu aquele abandono. A escolha tomou forma quando a professora disse,
com voz firme e calma, que não iria deixá-la ali. Não explicou como, não prometeu resultados. Apenas afirmou a intenção de permanecer junto até encontrar um caminho melhor. A frase foi simples, quase seca, mas carregava um peso irreversível. Era um compromisso aberto, sem garantias. A idosa reagiu com cautela. Não demonstrou alívio imediato. Havia ali uma experiência acumulada de falsas promessas. Olhou longamente para a professora, avaliando não palavras, mas postura. Quem já foi descartado aprende a medir a consistência dos outros com cuidado extremo. A escolha só se confirmou quando a professora permaneceu ali mesmo depois de falar. Não se levantou. Não apressou o passo. Ficou. Essa permanência marcou o ponto sem retorno. Qualquer observador casual poderia achar aquilo insignificante. Para quem estava vivendo, era uma ruptura profunda. A professora havia cruzado uma linha invisível que separa a compaixão episódica de responsabilidade contínua. Uma vez atravessada, não há como voltar ao conforto da distância emocional. O medo ainda existia. Medo de fracassar. Medo de se envolver demais. Medo de descobrir coisas que talvez fosse mais fácil não saber. Mas ele já não mandava. A escolha tinha sido feita apesar dele. E escolhas assim mudam a arquitetura da vida. Alteram caminhos futuros. Redefinem quem somos. A cidade ao redor parecia igual, mas já não era. O tempo retomava o movimento lentamente, como se reconhecesse a existência daquela pausa significativa. A professora sabia que os próximos passos trariam resistência, que ajudar alguém de verdade incomoda sistemas inteiros, mas também sabia que abandonar agora seria uma violência maior do que qualquer dificuldade futura. A escolha que não permite retorno estava feita, e quando se assume esse tipo de compromisso, o destino das duas histórias passa a caminhar entrelaçado. Não por obrigação, mas por consciência. E esse é o tipo de laço que não se desfaz sem deixar marcas profundas. A revelação que muda quem escuta. A revelação não veio como um choque imediato, nem como uma frase grandiosa capaz de resolver tudo em um instante. Ela se construiu aos poucos, enquanto a professora começava a ligar pontos que antes pareciam distantes demais para formar qualquer desenho. Não foi a idosa quem decidiu contar tudo. Foi a própria realidade que começou a se impor, exigindo ser reconhecida. Enquanto caminhavam juntas, buscando um lugar mais abrigado, a professora fez uma ligação simples, quase protocolar, para alguém da área da educação. Mencionou nomes antigos de instituições que a idosa havia citado. Falou como quem não espera resposta. Do outro lado da linha, o silêncio repentino substituiu a conversa casual. Um silêncio carregado de reconhecimento. E então, veio a pergunta que mudou o peso de tudo. Onde exatamente ela estava? A professora percebeu pelo tom da voz que algo sério tinha sido tocado. As palavras seguintes não precisaram ser dramáticas para causar impacto. O nome da idosa foi repetido com cuidado. Um nome que, até então, parecia comum demais para carregar qualquer importância. Mas que agora soava diferente, pesado, respeitado, carregado de história. Aquela mulher esquecida na calçada tinha sido referência, tinha formado gerações, havia atuado em projetos fundamentais. Seu nome constava em registros que haviam sido gradualmente deixados de lado conforme novos discursos, novas gestões e novos interesses ocuparam o espaço. Não tinha sido apagada por acaso, tinha sido silenciada com método, transferida, isolada, desacreditada quando se tornou inconveniente demais. A professora sentiu o impacto físico da revelação. O corpo reagiu antes da mente. Um aperto no estômago, um calor estranho subindo pelo peito. Aquela idosa não era apenas alguém importante no passado. Era parte estrutural de um sistema que agora fingia não reconhecê-la. O abandono ganhava contornos muito mais graves. Não era esquecimento. Era escolha institucional. A idosa ouviu tudo em silêncio. Não demonstrou surpresa. Apenas confirmou com um aceno leve. Como quem já sabia a verdade, mas nunca teve interesse em gritar ao mundo. O olhar carregava uma mistura difícil de decifrar. Alívio por finalmente ser reconhecida.
tristeza por saber que isso só acontecia tarde demais. A revelação mudou a professora de forma profunda, porque ali não se tratava mais de fazer o certo. Tratava-se de enfrentar um sistema inteiro que se beneficiava do silêncio. A escolha feita antes agora exigia consequência real, exposição, confronto, desconforto coletivo. Não havia mais espaço para atitudes tímidas, mas a maior transformação não foi externa, foi interna. A professora entendeu que histórias como aquela não são exceções raras, são alertas. Avisos sobre o que acontece quando se aceita que algumas pessoas se tornem descartáveis. Entendeu que a importância de alguém não deveria precisar de títulos passados para ser respeitada no presente. A idosa, por sua vez, não pediu reparação. Não exigiu reconhecimento público. O que a moveu não foi a vontade de recuperar o status perdido, mas a chance de não ser totalmente apagada. A chance de existir novamente como pessoa inteira, não como problema urbano. A história não termina com justiça perfeita. A vida raramente oferece isso. Termina com algo mais desconcertante. Consciência. Uma consciência que passa de quem viveu para quem escuta. Porque, ao ouvir essa história, ninguém sai ileso. Todos são obrigados a se perguntar quantas vidas importantes continuam sentadas no chão, invisíveis, enquanto o mundo passa apressado, fingindo que não vê. A revelação que muda quem escuta não é sobre quem aquela idosa foi. É sobre quem somos nós diante de quem foi silenciado. E depois de ouvir, não existe mais a opção de dizer que não sabíamos.